Espera aí um minutinho. Bom, boa noite, está gravando. Como eu estava explicando para vocês, meu exame estava marcado no hospital e eu estava lá desde 3 horas. Falaram que o exame que seria 45 minutos, então eu achei que não teria problema, né? Mas já vi que é complicado, né? Mas enfim, e aí muito trânsito. Então, dadas as justificativas, me desculpem estar fazendo essa mudança, né? De aula presencial para aula online, em cima do horário, mas infelizmente eu não esperava que fosse tão demorado lá no hospital. Então, eu vou projetar a minha mesa digitalizadora. A aula não é uma aula grande, felizmente. Eu tinha planejado deixar essa aula menor para discutir com as pessoas o seminário. Estava prevista essa organização. Então, eu vou compartilhar a tela, tá? Um minuto só. Então, compartilhar a tela. Eu vou deixar minha câmera. Vejam só, ela está. Vocês estão enxergando a tela? Minha mesa digitalizadora. Estou enxergando, professor. Eu vou maximizar para mim. Só que na hora que eu for maximizar, pronto. Aí a sala de conferência, como não aparece na minha barra de ferramentas embaixo os ícones, esse que é o negócio. Mas até que. Wesley, Nail, tá chegando mais alguém. Veja se você consegue colocar. Vamos ver. Consegui, professora. Conseguiu? Obrigada, Wesley. Então, você vai... Nailton, Lucas, Wesley. Pronto. Então, Wesley, muito obrigada pela ajuda. Você vai colocando as pessoas para dentro, tá certo? Joia. Valeu. Tranquilo, professora. Então, vamos lá. Veja só, pessoal. Essa aula é continuação da aula passada. Um dos tópicos da nossa disciplina é curva parametrizada. Curvas parametrizadas, planas. Então, eu apresentei na aula passada como é que parametriza uma reta, revisamos, que já tinha dado esse assunto até antes, e apresentei parametrização de parábola, de elipse, circunferência, tá certo? Curvas que vocês conhecem. E passei como tarefa vocês fazerem a parametrização da hipérbole e uma curva diferente que foi a catenária. Então, a tarefa foi dada na aula passada. Na verdade, a tarefa é sobre curvas parametrizadas. Só que eu separo sempre em 2 aulas, certo? Então, hoje é a continuação. Como eu trabalhei com curvas já conhecidas, eu escolhi uma curva diferente para trabalhar com vocês. O modelo concreto está no lema, só que ele é enorme. Então, não daria para levar para a sala de aula. Então, o que a gente vai fazer? Depois a gente vai no lema, na próxima aula, que vocês vão apresentar aquela tarefa individual, e eu vou apresentar o modelo concreto no lema. Eu vou apresentar o modelo concreto para vocês em algum momento, certo? E aí vou falar das propriedades interessantes da ciclode. São propriedades de física, tá bom? Então, hoje, agora, eu vou só apresentar o que é uma cicloide e a sua parametrização, e passar a tarefa para vocês fazerem utilizando a parametrização da cicloide. Tudo bem? Pronto. Então, vamos começar. Então, eu já escrevi aqui cicloide e desenhei uma circunferência, desenhei uma reta, então eu tenho uma circunferência e um raio qualquer, então eu vou considerar o raio, espera só um pouquinho que às vezes a gente mexe aqui e fica preso o comando, tá?
que eu entrei antes, meia hora antes, para organizar o mínimo possível, para nossa aula ficar legal, né? Ficar com ritmo bom. Então, tá preso ainda, gente. Que coisa aqui, ó. Preso aqui. Já tirei. É isso aqui. Ok, vamos lá. Então, vamos considerar uma circunferência qualquer. E eu vou chamar o raio da letra A. Podia chamar de R. É porque o material que trabalha com ciclóide geralmente usa a letra A. Bom, é um número positivo, né, gente? Um número real qualquer é positivo. Pronto. Então, eu tenho aqui uma circunferência de raio A. Tá certo? Vou até colocar aqui o raio aqui da circunferência. E, como é que se diz? Aqui, o segmentozinho. Deixa eu botar aqui de outra cor. E aí tem um raio aqui, você pode desenhar em qualquer lugar. Mas eu vou desenhar aqui nessa posição tangente a essa reta. Então, eu estou supondo que eu tenho uma circunferência de raio qualquer, peguei um A qualquer, fixei, e essa circunferência é tangente a esta reta. Então, a interseção dessa circunferência com essa reta é apenas um ponto. Fique à vontade, como sempre, para fazer qualquer pergunta. Tudo bem? Aqui está o ponto P. Agora, imaginem que esta circunferência é uma roda de bicicleta, por exemplo, que a gente consegue movimentar essa reta aqui em cima. Essa circunferência, melhor falando, né? Falando de forma correta, eu giro essa circunferência aqui em cima. Claro que a gente tem a consciência que vão ser infinitas circunferências. Matematicamente, eu não tenho como pegar essa circunferência e mexer para cá, a menos que eu faça uma transformação. Mas, mesmo assim, eu crio uma nova circunferência. Mas vamos imaginar um modelo mecânico. Agora, vamos imaginar que eu peguei uma caneta perpendicularmente a este plano que eu estou apresentando para você, como se fosse um quadro, a vocês, um quadro, e que eu coloquei a caneta aqui justamente nesse ponto e prendi a caneta na roda da bicicleta. A roda vai girar e a caneta vai desenhar uma curva, tá certo? Então, eu vou fazer um desenho aqui. Claro que eu não consigo fazer uma curva exatamente, né? Mas vamos fazer aqui um esboço representando o desenho da caneta, tá certo, gente? Então, imagine a circunferência caminhando aqui em cima e a caneta vai desenhando. Mas o máximo que ela vai chegar vai ser aqui, porque vai continuar girando até chegar aqui. E aí, de novo, repete, como se fosse um bordado ilimitado. Concordo comigo? E aí, essa curva que eu estou gerando aqui é chamada de cicloide. Ela é ilimitada e eu estou fazendo um desenho que é uma parte dela. Eu coloquei até essa reta cinza aqui em cima, porque é a altura máxima que a caneta vai desenhar. Porque eu estou girando, rolando essa circunferência. Tá certo? Então, esse ponto aqui em cima é um ponto da cicloide. Ok? Então, eu vou colocar o ponto aqui em cima. Eu vou chamar de P, a mesma letra, mas são infinitos pontos. Tudo bem, gente? Então, é como se tivesse agora aqui o diâmetro da circunferência. Certo? Ó, o diâmetro da circunferência. Qualquer coisa, por favor, fiquem à vontade para me interromper. Vocês sabem disso. Aqui é o meio da circunferência, mais ou menos aqui. Vou botar aqui mais ou menos, viu, gente? Opa!
mais ou menos aqui. Oh, cadê? É porque ficou preso aqui, tá vendo, gente? Fica preso. Ah, ficou assim. Eu vou tentar desenhar uma circunferência congruente à anterior. Eu falo tentar, porque... Ó, tá vendo como é que... Ó, não gostei muito, não. Ela ficou muito... Então, o meio não é aqui, né? É mais embaixo. Peraí, deixa eu tentar esboçar. Se eu não conseguir, eu vou seguir adiante, viu, gente? Porque não tem necessidade. É mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui. Bora ver se eu consigo agora. Ah, eu tô até com a circunferência aqui. Vamos lá. É. Bom, gente, aqui é um esboço. Se eu tivesse feito no quadro, dificilmente eu ia conseguir fazer melhor. Ficou com um pouquinho de afastado aqui, mas é uma circunferência compreende a essa. Tudo bem? Aqui seria o ponto de tangência. Eu vou deixar assim, tá certo? Para não ficar também. Aqui é o ponto de tangência. Eu vou chamar esse ponto de B. Observe que aqui o ponto de tangência coincide, tá bom? Aqui é o raio, né? Aqui é o diâmetro. Bom, eu quero, aqui é a curva, e eu quero parametrizar essa curva. Valquíria não está aqui, mas eu acho que ela perguntou na aula passada. Vem cá, professora, pena que ela não está aqui para repetir. Tem sempre a equação, alguma pergunta parecida com isso. Eu falei para ela, quando tem a equação, teoricamente, é mais fácil parametrizar. Que o que é parametrizar mesmo? É pegar um ponto qualquer e escrever em função de algum parâmetro. Tá bem? Quando tem uma equação de uma curva implícita, por exemplo, ou então é gráfico de função. A gente observou como é fácil parametrizar gráfico de função. Aí, teoricamente, é mais fácil. Só que aqui eu não tenho uma equação. Então, como é que eu faço? Aí é mais difícil, de modo geral, encontrar uma equação implícita ou, nesse caso, equações parametrizadas. Então, qual vai ser o parâmetro que eu vou ter que encontrar? Repare que a circunferência está rolando e aí eu vou considerar o ângulo entre, deixa eu botar aqui outra cor, entre o segmento que liga o centro da circunferência até o ponto de tangência. Por exemplo, aqui está o centro da circunferência. Aqui é o ponto de tangência. Então, eu vou considerar o segmento que liga o centro da circunferência ao ponto de tangência e o segmento que liga o centro da circunferência até o ponto da curva. Então, eu vou considerar este ângulo. Por exemplo, aqui, esse ângulo é 180 graus. Opa, prendeu aqui. Agora eu acho que vai. Esse ângulo θ. Nesse caso, θ é 180 graus, ou usando radianos, π. Nesse caso aqui, os dois segmentos são coincidentes, né? Concordam comigo? O ponto P coincide com B. B é o ponto de tangência. P é o ponto da curva. Eu estou usando a mesma letra. P é um ponto qualquer da curva e B são os infinitos pontos de tangência, né? São os pontos da reta. Aí está chegando mais uma pessoa. Então, aqui neste caso, os segmentos são coincidentes.
Ficaram 2 segmentos grudados, tá certo? Então, o ângulo aqui é 0 grau, ou 0 pi. 0 radianos. Desculpa, gente. É 0 pi. Claro que 0 pi é 0, né? Mas você fala em radianos, 0 radiano. Aqui eu fico preocupada com um monte de coisa. É muito mais fácil dar aula presencial do que online. Mas vamos lá, né? Então, esse ponto, a gente vai precisar trabalhar no sistema de coordenadas O, X, Y. É um ponto qualquer da nossa curva cicloide. Qualquer. Tá certo? E nós temos suas coordenadas. Então, P tem coordenadas x e y, e a gente vai, então, escrever a curva em termos do P. Deixa eu botar logo aqui a curva. A curva C terá equações paramétricas x igual uma função de θ, então vou escrever assim, x de θ, e y, uma função de θ, eu vou chamar y de θ. Aqui eu podia chamar FG, onde θ, qual vai ser a variação do θ? Aqui é 0, aqui é π, só que isso aqui vai continuar. Então, eu não vou desenhar uma nova circunferência aqui, para não ficar muito pesado o desenho, tá certo? Mas aí eu vou desenhar para vocês. Vou botar aqui só os segmentos. Eu vou ter um segmento aqui, que é o perpendicular à reta, e vou ter o verde. E a roda da bicicleta continua girando. Vou botar assim. Pronto. Só para representar. Então, vamos botar aqui. A reta, eu nem chamei de nenhuma letra, mas pode chamar reta R, reta S, né? Tá bom? Aqui é o ponto B, que pertence à reta S. Né? O ponto B está na reta S. E aqui está o ponto P, que pertence à circunferência. A ciclode, desculpa, gente. Pertence à circunferência e está gerando a ciclode. Tá certo, falei certo. Tá vendo? Aqui é θ. Então, ele dá uma volta completa. Então, pertence ao intervalo de 0 a 2π. Alguma pergunta, gente? Posso continuar? Alguém poderia falar alguma coisa? Wesley? Pronto, ninguém fala nada. E agora? Alguém está me ouvindo alguma coisa? Gente, eu não estou ouvindo vocês. Então, eu vou continuar. Se tiver alguma dúvida, vocês falem, tá certo? Pronto. Então, eu quero, escrever a parametrização da cicloide. Tá bem? Qual vai ser o parâmetro? Esse ângulo θ. Pronto. Então, agora eu vou para outra camada, que eu preparei uma outra camada. Vou tornar essa invisível. E vamos para a camada 2. Pronto, estamos na camada 2 agora. Então, aqui, para facilitar a nossa aula, eu já desenhei o sistema de coordenadas, tá bem? E o ponto do mesmo jeito anterior. Aqui é o primeiro ponto, vamos dizer, que é a origem. Só que aqui é um ponto mais básico. Então, eu desenhei a circunferência, lembrando que o raio é A. O raio é A, não é isso? Da circunferência. Então, é como a gente pegasse a roda de bicicleta e ela fosse girando. E eu peguei aqui um momento
que está entre a primeira posição e a última posição, certo? A coisa intermediária. Então, eu vou desenhar os segmentos. Eu não sei se as cores foram essas. Deixa eu ver, deixa eu voltar para cá, só para ver qual foi a cor. A cor que vai do centro da circunferência até P, eu coloquei verde. Pronto. Só para poder ficar da mesma cor, depois aí fica bem legal para vocês conseguirem acompanhar. Então, aqui está o segmento que liga o centro da circunferência até o ponto P, que está na cicloide. E o outro segmento é sempre perpendicular à reta. No caso aí, eu estou supondo que a reta é o eixo AX. Tudo bem? Então, vamos lá. Pronto. Mais ou menos perpendicular, não é um esboço. A gente sabe que esboço não demonstra nada, mas ilustra. Precisa ter desenho para ilustrar, né? Nesse caso, precisa. O Wesley vai colocar, está chegando alguém. Então, esse ponto aqui eu chamei de B. Então, aqui está o ponto B. Então, aqui é o ângulo θ. Raio A. Tá certo? Aqui é o raio A. Esse ponto é qualquer. Então, ele tem coordenadas X e Y. Deixa eu colocar aqui bem clarinho, utilizando o segmento, porque fica mais rápido de colocar. Aqui é o X dele, e aqui é o Y. Coordenadas cartesianas, né? Pronto. Então, XY. Então, aqui é X. Deixa eu botar a cor original, né? Que senão vocês não vão conseguir enxergar. Vou botar para o preto. Pronto, aqui é X e aqui é Y. Pronto. Então, voltando para cá, o raio é A e eu estou supondo que a reta R de tangência coincide com a X. Claro que aqui é um caso particular, mas se a cicloide estiver em outra posição, a gente, através de translação, de rotação de eixos coordenados, consegue colocar no sistema X' e Y'. Então, tudo que eu fizer aqui vai continuar valendo. Tá bom? Ok, então, veja só. Vamos precisar utilizar a teoria de geometria plana. Tá bom? Então, para isso, eu vou construir um triângulo retângulo. Então, eu vou botar outra cor aqui. Deixa eu ver qual outra cor que eu vou colocar. Eu vou botar vermelho. Ou então verde. Pronto. Já tem aqui um lado aqui verde. Então, eu vou botar verde porque vai combinar. Então, eu venho aqui. Vejam, tem um segmento azul. Eu vou traçar um segmento que vai de P perpendicularmente a esse segmento azul. Ele vai estar aqui. Tá ok? Eu vou ampliar esse triângulo e colocar aqui do lado, que está muito pequeno. Então, ele está assim, ampliando o triângulo retângulo. Tá certo, gente? E aqui, esse pedacinho aqui é azul. Então, eu vou colocar aqui em azul para combinar com o desenho. Pronto. Então, aqui eu vou tirar isso aqui. E aqui está nosso triângulo retângulo. Ampliado. Aqui é ângulo reto, aqui é o raio da circunferência, é A. Vou precisar trabalhar com os catetos. Vamos chamar de outras letras. Vou chamar aqui de L e aqui de T. E esse θ, eu posso considerar esse θ aqui dentro. Aqui esse θ do... Ficou parecendo que é ângulo reto, né, gente? Caraca, a gente não...
Quando a gente não quer que fazer, sai. Pronto. Pronto, aqui está θ. Tá? Então, voltando para cá. Aqui é L e aqui é T. Desenho ampliado está do lado de cá. Então, vamos, então, observar quem é X e quem é Y. Temos. Espero que vocês estejam seguindo. Inclusive, meu papel está até escrito minha aula aqui do lado. Mas qualquer coisa vocês podem perguntar e devem me corrigir, né? Então, vamos observar. Esse X, ele vem daqui até aqui. Eu estou no primeiro quadrante, então a gente pode falar números positivos, né, gente? É uma grande vantagem. Na matemática, muitas demonstrações, a gente trabalha no primeiro quadrante. E depois, o que a gente encontrar no final, a gente generaliza. Então, esse X aqui é positivo. Então, eu posso falar que X, que é o comprimento desse segmento, vai ser igual ao comprimento do segmento OB, usando a notação de geometria plana, vou botar o tracinho em cima, porque na analítica isso é um segmento, mas a gente está em geometria plana, vou botar um tracinho em cima. Esse OB se representa o quê? O comprimento. Então, vê se vocês concordam comigo. X vai ser igual a distância de O até B, menos esse pedacinho. Eu vou colocar aqui em vermelho. Esse pedaço aqui. Esse pedacinho aqui, ó. Só que eu formei aqui um retângulo. Então, esse pedaço aqui vermelho é esse L. Então, eu posso escrever menos o L. Então, vai ser o comprimento do segmento OB menos L. Concordam comigo? Agora, Y. Y é esse pedaço aqui. Aqui está Y. Aqui eu formei outro retângulo. Então, aqui é o Y. Esse pedacinho aqui. Então, eu posso dizer que o Y é esse pedaço todo aqui, que é o A. Certo? Aqui também é A. Tá? Então, deixa eu botar aqui. Daqui até aqui. Opa, deixa eu botar segmento. Tá. Daqui. Tá chegando mais uma pessoa. Daqui até aqui é o A. Que é esse pedaço todo aqui. Certo? Não gostei, não. Ficou muito legal. Não vou desenhar, não. Esse pedaço todo é o A. Então, vai ser esse A todo, tirando o T, que é esse pedacinho daqui. Então, eu vou tirar esse pedaço aqui, ó. É o T. Tira esse pedaço aqui. Então, eu tenho essa informação aqui. Vamos continuar aqui. Então, vai ser o A tirando o T. Então, claro que eu preciso descobrir quem é esse L, quem é esse T, quem é esse OB. Porque o A, eu já tenho o A, é o dado inicial. Certo? Eu espero que o Wesley esteja conseguindo colocar as pessoas dentro. Wesley, você está me ouvindo? Ele está como moderador para colocar as pessoas dentro do grupo. Está conseguindo, gente? Vocês... Ai, não... Peraí. O Wesley saiu. Gente, o Wesley, que estava colocando as pessoas como moderador, saiu. E aí vocês estavam esperando para entrar, inclusive ele. Vocês estão me ouvindo? Alguém falou alguma coisa? Oi, Pro, tô sim. Tá me ouvindo?
Estou ouvindo. Eu tinha colocado o Wesley como moderador, para poder colocar as pessoas na sala. Só que ele caiu, a internet dele caiu. Bom, agora quando apitar, eu volto para cá. Ó, Emily. Deixa eu ver se tem mais alguém que queira entrar. Olha, gente, é o seguinte. O Wesley estava como moderador colocando as pessoas para dentro, só que a internet dele caiu. Aí eu mesmo vou colocar. Então vamos voltar aqui para minha, eu não sei se eu consigo voltar. Eu acho que eu voltei. Estão enxergando, eu mexendo? Eu vou conseguir voltar. Então eu vou continuar. Então veja, retomando aqui, eu quero escrever a parametrização da cicloide em função desse ângulo θ. Esse ângulo θ é o ângulo entre o segmento que liga o centro da circunferência ao ponto P da cicloide e o centro da circunferência, o segmento que liga o centro da circunferência a esse ponto B de tangência, que é o ponto que está na reta. Pronto. Aí o que a gente observou? A abscissa de P, x. X vai ser igual a comprimento do segmento OB, tirando esse pedacinho. Mas esse pedacinho é esse L aqui, o cateto do triângulo retângulo. E o Y, que é a ordenada de P, vai ser esse pedaço todo, que é o raio, tirando esse pedacinho, que é o cateto do triângulo, que eu chamei de T. Então, voltando para cá, eu preciso descobrir quem é esse L, quem é esse T, que é o comprimento do segmento OB, em função de θ e do raio. Porque o raio, que é o A, é o dado inicial, é a constante. Se eu aumentar o raio, a cicloide vai aumentar. Então, tem infinitas cicloides, tá bem? Pronto. Só que a gente conhece, da geometria plana, as relações entre catetos e hipotenusa e ângulo interno, certo? Então, eu vou usar. Então, por exemplo, o L está oposto ao θ, aí eu vou usar o seno. Então, eu tenho o seguinte, seno de θ vai ser igual a medida do cateto oposto, que é o L, oposto, sobre a medida da hipotenusa, que é A. Então, daqui eu tiro que esse L vai ser igual a A, que multiplica o seno de θ. Certo? Pronto. Agora vamos lá. E o cosseno de θ? Então, voltando para cá. O cateto adjacente, que fica ao lado, né? Formando aqui o ângulo, é o T. Então, vai ser T, a medida do cateto adjacente, sobre a hipotenusa, medida da hipotenusa. Isso implica, então, que esse T é A vezes cosseno de θ. Então, aqui, eu já posso substituir, no lugar de T, por A cosseno θ. Então, o Y eu já encontrei. Porque eu escrevi em função do parâmetro θ. E o raio, que é o dado inicial. Agora aqui, eu sei quem é esse L, mas eu não sei quem é o comprimento de OB. Agora, voltando aqui para a nossa figura. Vejam só, pessoal. Essa circunferência, ela estava aqui. Aqui é o ponto P. O primeiro ponto era o P. O primeiro ponto está aqui. E aí você girou a circunferência. E ela foi girando. Então, imagine que está fazendo o processo contrário. Aqui é um arco, tá certo? Essa circunferência ela vai voltar. Ela vai movimentar para cá. Então, esse ponto, ele vem para cá. Este arco
é como se eu esticasse ele aqui em cima. Então, o comprimento do arco, eu vou colocar aqui, o comprimento do arco vai ser justamente igual ao comprimento do segmento AB. Então, eu vou botar aqui essa informação. O comprimento do segmento AB é justamente o comprimento do arco PB. Imaginando que a gente pega essa circunferência, movimenta para cá, isso aqui faz isso. É como se aqui fosse uma corda que eu puxasse para cá e retificasse. Ela vai ficar aqui em cima. Essas informações eu vou chamar de asterisco. E aí a gente vai usar da geometria plana que o comprimento de um arco, usando radianos, é o raio da circunferência vezes a medida do ângulo em radianos. Vale isso. Bom, se vocês não estão lembrados dessa informação, vocês podem, naquele material das apostilas, que eu já passei para vocês várias vezes, que são apostilas que eu trabalho quando eu dou aula de Fundamentos 1, que está lá. Mas isso aí decorre de de ângulo em radiano. Eu até vou desenhar, já que nós estamos com um tempinho aqui, é como se eu abrisse aquele cantinho de dúvidas que eu faço na sala de aula, tá certo, gente? Veja só, quando a gente considera um ângulo qualquer, a gente considera duas semi-retas, tá certo? E a gente tem aqui o ângulo formado pelas duas semi-retas. Aí você pode medir de que jeito? Bom, a medida mais simples da gente entender é grau. Você pega uma pizza, divide em 180 pedaços, setores iguais, 180 avos representa um ângulo que mede 1 grau. E a partir daí, você encontra medida dos outros ângulos. Mas a gente sabe que não dá para trabalhar só com ângulos, principalmente quando a gente vai trabalhar com funções trigonométricas. Porque a gente trabalha cosseno x, seno x, né, funções trigonométricas. Esse x é a medida de um ângulo em radiano. Então, a gente tem que trabalhar com outra unidade. E como é que a gente define a medida de um ângulo em radiano? Não sei se vocês estão lembrados. Como nós temos tempo, eu vou lembrar. A gente vem para cá, considera uma circunferência de raio qualquer. Eu vou colocar com centro na origem do ângulo, tá certo? Essa explicação está lá na apostila, tá, gente? E interessante, isso é muito interessante, que pode ser uma circunferência qualquer. Então, aqui é um raio qualquer. Vou chamar aqui de R. Tem até um modelo no Lema. Quando a gente for no Lema, a gente pode até ver esse modelo. Próxima aula, a gente vai para o Lema. Então, eu vou chamar aqui de raio R. E a gente tem dois pontos aqui, né? Que são a interseção da circunferência que eu considerei, de um raio qualquer. Aqui é a origem do ângulo, né? O centro da circunferência. E aí, automaticamente, eu tenho um arco que tem um certo comprimento. Eu vou chamar esse comprimento de S. Então, por definição, este ângulo em radianos é uma divisão entre esses dois números, S e R.
Claro que quando o R for 1, é muito mais simples, porque não vai fazer conta, tá? Inclusive, o ciclo trigonométrico, a gente trabalha com raio 1, porque isso tem a vantagem de tudo sair mais simples, cosseno, seno, relação fundamental da trigonometria, mas, além disso, o ângulo e o arco que está subtendido a este ângulo, as medidas vão ser iguais. Por exemplo, se π mede π sobre 2 radianos, este arco vai medir π sobre 2 unidade de comprimento. Então, isso facilita muito tudo, tá? Mas, enfim, nós temos essa relação θ, arco e ângulo. Portanto, eu posso dizer que o arco mede raio vezes o ângulo. Então, esta igualdade que eu estou usando aqui em cima. Pronto. Então, agora a gente volta para cá. Então, aqui eu abri um parêntese, né, na nossa aulinha. E a gente volta para cá e vai agora substituir, né, usando o asterisco. Então, lá vou eu. Usando asterisco, no lugar de comprimento de OB é a θ. E no lugar desse L, cadê L? A seno θ. Pronto. Acabei. Eu posso até, se quiser, escrever assim. Uma cicloide que foi produzida através de uma circunferência, né, foi construída, melhor falando, através de uma circunferência de raio A, tem equações paramétricas. Eu posso até botar o A em evidência. Pode colocar ou não, tá certo, gente? E x vai ser igual a que multiplica θ menos seno θ, e y vai ser igual, colocando também o A em evidência, A que multiplica 1 menos cosseno de θ. Onde esse θ, na verdade, esse θ pertence a R. Né? Eu poderia colocar A pertence a R. Ou A pertence ao intervalo 0,2π. Se colocar de 0,2π, é esse pedaço aqui. Depois ela repete, né? Ela é periódica, a curva. É periódica. Então, aqui, θ, eu posso colocar θ pertencente ao intervalo de 0,2π. Eu acho que é melhor eu colocar R, né? Já que eu estou parametrizando uma cicloide, não é verdade? Pertence a R. Alguma pergunta, gente? Nada, posso continuar? Então, eu vou abrir mais uma camada. Bom, vocês não precisam decorar essa demonstração, não vão repetir, não vai ter prova na nossa disciplina, mas tem uma tarefa. Eu já fiz a parametrização para vocês, então a parametrização já está pronta. Vocês não precisam pesquisar a parametrização, nem fazer nenhum tipo de pesquisa, tá? Então eu vou agora. Alguma pergunta? Digo aí vocês. Eu vou. Não estou apagando, não. Eu vou ocultar a camada. E eu vou criar uma nova camada. E aí eu vou escrever a tarefa. A tarefa individual. Individual. Alguma pergunta, gente? Ai, quase que eu derrubei minha mesa digitalizadora. Eu espero que continue gravando. Deixa eu colocar aqui o valor da tarefa. A tarefa vale 1 ponto.
Então, na verdade, a tarefa de curvas parametrizadas é a da aula passada e essa daqui, tá bem? Só que eu boto separada, porque uma é tarefa escrita e essa é usando o computador. Então, veja só. Vocês vão usar a parametrização que eu acabei de demonstrar. Então, a nossa curva tem parametrização, essa que eu acabei de demonstrar para vocês. A, aqui vai ser θ, aqui multiplica θ menos seno θ. E y, o A que multiplica 1 menos cosseno θ. Vamos colocar θ variando de 0 a 2π mesmo, porque vocês vão fazer um pedaço da cicloide. Então, podem trabalhar de 0 a 2π. Tudo bem? E nós temos que A é positivo, né? Então, esse A, ele é um número positivo. Pronto. Então, seja C dada por essa aqui. Pronto. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um A. A igual a 1, A igual a 2, 3, né? Escolha. Uma constante. A. Claro que positiva, né? E aí, gente, utilizando GeoGebra, dois pontinhos. Então, eu vou colocar, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer no sistema de coordenadas, vocês vão fazer o esboço, né? No sistema de coordenadas, ó, x e y, faça o esboço da curva, né? O esboço de C. Então, na verdade, você vai digitar e aí o programa vai fazer o esboço, certo? Letra B. Agora, letra B é que é a parte mais trabalhosa. Faça a animação e depois a gente pode discutir um pouco, tá? Posso dar dica para vocês. Animação de uma circunferência. Eu vou chamar a circunferência de D, porque a letra C já tem aqui da curva de raio A. Eu chamei de A, né? Do A que vocês escolheram. E de um ponto P, onde P é justamente a interseção da curva C, que é a cicloide, com a circunferência. Eu esqueci de colocar, é igualzinho o que eu acabei de apresentar, mas em todo caso, essa circunferência é tangente ao eixo X. Observação. Vou colocar observação. D é tangente, ou então até o contrário, né? Pode colocar. O eixo AX é a reta tangente, né? Ó, o eixo OX é uma reta tangente, né? Eu vou botar A mesmo, tá, gente? Que já foi o que eu apresentei antes. É a reta
tangente, que eu chamei de R. Pronto. Tá certo? Então, voltando aqui ao nosso... a data de entrega, eu tenho que procurar. Mas voltando aqui, deixa eu ver a data que eu coloquei. Veja só, turminha, eu coloquei dia 1º de julho, tá certo? Eu tinha planejado dar essa aula presencial, e então eu achei que seria razoável colocar a data limite dia 1º de julho. Mas como eu estou dando essa aula online, eu vou dar mais um espaçozinho de um prazo maior, até dia 3 de julho. Vou colocar aqui, depois eu... a data limite, né? Limite, que vocês vão mandar para um e-mail, né? Data limite da tarefa de entrega, né? De entrega, melhor falando, de envio, né? De envio do vídeo. Eu acho que é melhor eu botar essa data no final, porque eu tenho que botar o vídeo, então deixa eu colocar aqui. Então, vou ler de novo. Seja A uma constante positiva. Escolha uma constante A maior do que zero e, utilizando GeoGebra, letra A, faça o esboço da curva, é só digitar a cicloide. Escolha A igual a 2, por exemplo, aí vai aparecer lá. Aí você vai ter que pensar e elaborar uma animação de uma circunferência D, de raio A, e do ponto P. Deixa eu ver como é que eu escrevi aqui a redação. E de um ponto. Então, eu acho melhor complementar. Deixa eu botar aqui. E de um ponto P. Tá claro que esse ponto o P é o ponto, né, gente? Que eu estou trabalhando. Mas, em todo caso, de uma circunferência e de um ponto. Ponto P. Continua aqui a frase. Pronto, tá legal. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Então, eu vou ler novamente. Ver se ficou legal a redação. Escolha uma constante A maior do que 1 e, utilizando GeoGebra, letra A. No sistema de coordenadas OX, Y, faça o esboço de C. Pronto. Letra B. Faça a animação de uma circunferência D de raio A e de um ponto P, onde P é a interseção da circunferência e da curva C. Observação. O eixo AX é a reta tangente R. Pronto. Feito isso, vocês vão fazer isso no computador, tá bom? E aí eu quero que vocês façam um videozinho explicando o modelo e mandem para mim um link, tá? Então, eu vou escrever aqui a continuação. Ó, tá chegando mais alguém aqui. Deixa eu ver quem está chegando. Aguardando. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Robert. Robert está chegando. Vamos lá. Então, continuando aqui a tarefa. Então, aqui é a primeira parte. Vocês vão fazer no computador. E a segunda parte, faça um vídeo apresentando o modelo. Certo? Aí vocês vão explicar. Vídeo curto, rápido, nada demais, não tem nenhuma parte escrita para vocês fazerem. Elaborado em né? Tá? Então, vamos lá. Data de envio
do vídeo. Então, não tem parte escrita, não precisa fazer pesquisa, porque eu já coloquei a parametrização aqui, tá? Vocês vão trabalhar no computador e gravar com o celular o que vocês fizeram, tá? O envio do link do vídeo. Então, eu vou dar mais um tempinho. Eu vou colocar dia 7 de julho. Dia 7 não, fica muito longe. Dia 3. 3 de julho. Alguma pergunta, gente? Então, vocês vão fazer bem parecido. Professora, Oi, pode falar. boa noite. É porque eu cheguei Boa agora noite. que eu não estava com o celular, né? Não levei para a faculdade. Quem está E falando? Robert, Certo, Robert. Você me desculpe, Robert, tudo bem porque porque eu moro muito longe mesmo, aí quando saí eu não tá, vi a informação. eu expliquei para as pessoas que, infelizmente, eu cheguei no hospital 3 da tarde, mas os 45, a previsão do meu exame que eu fiz era de 45 minutos, mas demorou demais lá. Mas pode perguntar, Robert. Eu ia perguntar como é que faz esse trabalho mesmo, se vai ser só no GeoGebra. É porque eu cheguei agora, tá ligado? Pronto, então você tá vendo a minha apresentação? Tô vendo sim, tô vendo sim. Pronto, então eu vou ler de novo, tá certo? A tarefa. Eu estou gravando, depois eu vou botar um link para vocês. E na próxima aula, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente discute de novo, tá certo, gente? Eu vou repetir, vou escrever no quadro e vou explicar novamente, tá? Então, é uma tarefa individual, vale um ponto, sobre a cicloide, tá bom? Então, seja a cor dada por essa parametrização. Eu acabei de demonstrar, Robert. Então, você não vai precisar repetir, não vai ter prova, entende? Nem você vai fazer pesquisa. Eu já fiz a demonstração da parametrização de uma cicloide. Depois eu vou colocar o link do vídeo para vocês. Está chegando mais alguém aqui. Só um minutinho, gente. Peraí. Deixa eu ver quem está chegando. Lucas. O Wesley estava até me ajudando, colocando pessoas na sala, mas a internet dele caiu. Então, dada uma cicloide, com essa parametrização, vocês vão escolher o raio da circunferência que é o A. A igual a 1, igual a 2. Pronto. Aí vocês vão utilizar o GeoGebra, tá bem? E vão fazer o esboço da cicloide. Vão digitar lá, escolher A igual a 2, por exemplo, Robert. Vai aparecer a cicloide. Aí vocês vão ter que fazer uma animação de uma circunferência de raio A, que é tangente ao eixo AX, e de um ponto. Esse ponto P é a interseção da cicloide com a circunferência. Eu vou apresentar o desenho, vou voltar para a camada anterior para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aí a camada 2? Então, a cicloide foi gerada, imaginando aqui que a circunferência é uma roda de bicicleta, e aí você roda aqui em cima. É como eu colocasse uma caneta aqui nesse ponto, perpendicular ao plano. Então, ela vai girando e aí vai desenhando. Robert, a gente vai para o Lima na próxima aula. Eu vou apresentar um modelo concreto para vocês e vou apresentar novamente a curva para vocês. Beleza, tá certo? professora? Beleza. Aí eu repito a tarefa no quadro e torno a explicar. Não se preocupe que vocês vão ter explicação suficiente para fazer a tarefa. Tá certo? Realmente hoje foi uma situação que eu não esperava.
por causa do trânsito. Eu estava no Hospital Aliança e aí eu só saí de lá 5h30 da tarde. Mas é isso, gente. Obrigada pela compreensão de vocês. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu vou voltar aqui para a sala. Nem tô aparecendo porque fiquei com medo da minha internet. Estou bem chateada, viu, gente? Esse exame foi muito mais demorado do que eu imaginava. Mas, enfim, eu tive que fazer esse exame e foi uma coisa que eu só conseguia fazer hoje à tarde. Esse que foi o negócio. Senão, eu só ia poder fazer lá para julho. É um exame de uma certa emergência. Urgência, vamos dizer. Emergência não, urgência. E aí foi isso que aconteceu. O médico só atendia de terça à tarde. Senão seria só lá para julho, mas ficaria muito distante. Então é isso. Alguma pergunta, gente? Estou tentando até mostrar minha cara, mas minha cara não está muito animada, não. Mas eu estou conseguindo para provar que eu estou aqui, mas não consigo nem mais. Mas não precisa parecer minha cara, não. Vou parar a gravação, viu, gente? Pausar.